Tanto que o Pelotas criou praticamente duas oportunidades. No primeiro tempo, a 4 minutos, que chegou um cruzamento pela direita, uma jogada trabalhada, o Clodoaldo, o Sotile dentro da área, fez um cruzamento para o segundo pau, o Thiago quase encosta de cabeça, o Pelotas a 4 minutos chegava. E a 14 respondeu o Irati, depois a 17, depois o Irati foi a 30 do primeiro tempo, a 37 a 38, em 5 oportunidades, sendo 2 delas gritantes erros de conclusão do adversário do Pelotas. O Irati teve chance no primeiro tempo de matar o jogo aqui, com 2, eram 5 construídas, mas 2 visíveis, erros grotescos, inclusive do Edson, esse que fez o gol a 1 minuto e meio do segundo tempo, perdeu um gol praticamente sozinho. Aí, a defesa do Pelotas falhou. Não, a defesa do Pelotas vinha desarrumada porque o Pelotas, nos momentos em que era atacado, exatamente era o momento que estava no campo de cima. E a falta de retenção de bola no setor ofensivo, a falta de controle dessa bola, de melhor passe, melhor posse, dificultava ao Pelotas e facilitava a saída do Irati. Realmente, como disse Círio Quadros, a bola longa, o espaço aberto, o Dinho ficava mais isolado, porque o Jardel se juntava ao Maico Sapucaia. O Clodoaldo e o Thiago mais adiantado, lá para frente com o Sotile. Então o Pelotas ficava praticamente com um volante e 2 zagueiros. O Cristiano começou a sair mais, o João Rodrigo não fez a diferença pelo lado direito, não foi o jogador da diferença, daquilo que se esperava. Então o Pelotas tinha realmente esse problema. O contra-ataque era muito perigoso e por 5 vezes no primeiro tempo o Irati construiu jogar. Aliás, diferente do Metropolitano que jogou aqui, que jogou atrás, só se defendendo, embora tenha sido uma postura tática bem fechada, o time do Metropolitano não ameaçou o Pelotas naquela tarde aqui. Hoje não. O Irati foi muito, olha, eu digo para quem não veio, o Irati jogou muito mais taticamente, jogou muito melhor que o Metropolitano, para quem viu a movimentação dos 2 jogos. Aí o Pelotas vai para o intervalo e o Círio então promove uma alteração. O Cristiano, que se recuperou de lesão, foi substituído pelo Alan, que entrou bem pelo lado esquerdo. Fez algumas jogadas ali, tentou criar, dominou bola, tentou alguns dribles. Talvez não tenha tido a melhor evolução técnica, mas aí já é o contexto do jogo, já é a ansiedade. O Pelotas tomou um gol muito cedo no segundo tempo, a 1 minuto e meio. Uma bola também jogada para cima da defesa do Pelotas. Houve ali sim um erro de posicionamento, de encaixe, de marcação. O Edson é um centroavante grande, um jogador forte, ganhou da dupla de área do Pelotas, partiu para dentro da área. O Oliveira não pôde fazer nada, ela foi lá para o canto esquerdo e ali o Irati saiu no 1-0. Quando tudo parecia perdido, olha, as coisas têm essa máxima no futebol. A 9 minutos, o Círio Quadros então aparece. Aí efetivamente o dedo técnico mudando a característica do jogo. Ele muda do 4-2-3-1 para um 4-2-2-2 simples. Ou seja, ele tira o Thiago Duarte e coloca o meia Sandro Costa. Parêntese, é justo que o Jorge Bope agora seja referendado elogiosamente. O Jorge Bope nas entrevistas sempre destacou que o Sandro Costa jogava bola. Mas todos nós vimos o Sandro Costa no início da competição deixando a desejar. Ponto. Fecha parênteses. O Sandro Costa mudou o jogo no segundo tempo a favor do Pelotas. Fez jogadas tabeladas, fez jogadas individuais, trabalhou com Sotile. Aliás, a dupla Sandro Sotile e Sandro Costa foram os responsáveis exatamente pelo gol de empate a 22 minutos do segundo tempo. Quando o Pelotas, a 9, então, fez a mudança, cresceu na partida, Clodoaldo se adianta para a frente com o Sandro Sotile, 2 atacantes. O Sandro Costa entra como meia do lado do Sapucaia, 2 meias. O Jardel mais posicionado agora com o Dinho, 2 volantes, 2 zagueiros e os 2 laterais. O Alan fazendo já, inclusive, a progressão, sendo um jogador de lateral mais agressivo, mais ofensivo pelo lado esquerdo. E o Pelotas, então, começou aí realmente a tomar conta do jogo, tanto técnica como taticamente, em relação ao time do Irati, que teve 2 jogadores expulsos, mas isso foi lá a 35, o Edson, e a 39 o Leandro. Mas aí a 22, então, eu disse que o Pelotas empatava numa jogada tabelada, uma jogada do Sandro Sotile para o Sandro Costa, que fez um belíssimo gol, empatando a partida, explodiu a boca do Lobo. Tem microfone aberto aí, não sei o que está vendo aí, não é aqui. Explodiu na boca do Lobo, realmente. A torcida que empurrou o time, o torcedor do Pelotas, fez realmente a diferença, bateu dos 90 e poucos minutos a favor, o tempo inteiro do time, percebendo que o Pelotas tinha realmente condições de ganhar o jogo. E a 24 minutos, então, uma jogada
que coloca o Sandro Sotile na entrada da área, que de uma meia virada ele bateu aquele gol do goleador, gol do centroavante. Bateu forte, bateu seco, a bola foi para o fundo da rede do Irati, virava o Pelotas a 24 minutos, a Boca do Lobo, que já tinha explodido, fervilhava realmente, era uma emoção só, o azul e amarelo aqui, brigando, vibrando muito, gritando, empurrando o time, e praticamente dava para a gente acreditar que não tinha mais como o Pelotas perder o jogo. Bom, não perdeu, mas aí, daqueles detalhes do futebol, a 32, o Sandro Costa entrou driblando a defesa, driblou 2 ou 3 jogadores da defesa, fez um arremate colocado, e ela caprichosamente passou sobre o gol do goleiro Walter, e a 34 minutos veio um castigo. Eu considero um castigo, embora, justo que se diga, no primeiro tempo o Irati criou, mas não soube fazer. O Irati aproveitou, o depoimento do Darcy ele tem que ser preservado, porque é o repórter do campo, mas aqui em cima eu tive dúvida, e a gente conversou aqui com outros colegas, também tiveram dúvida, e nas entrevistas, e aqui não é para crucificar ninguém, mas é para fazer a análise do lance. Nas entrevistas do vestiário do Pelotas, dá clara impressão de que o goleiro Oliveira tenha falhado, deixou a bola cair, soltou, escorregou. Fatalidade, fatalidade. O Júlio César também errou na seleção brasileira no lance contra a Holanda. Um goleiro mundialmente conhecido, campeão da UEFA, errou na Copa. Tafarel já falhou, já tomou gols, é campeão do mundo. O Oliveira falhou e ali o jogador, o René, aproveitou que a bola caiu da mão do goleiro e botou para dentro. O Pelotas tomou um castigo a 34 minutos do segundo tempo e realmente deu uma esfriada nos ânimos, e as coisas realmente davam mostra de que ficava um pouco mais difícil chegar à classificação. Mas a 35 o Edson foi expulso, então fica com 10 o Irati, e a 39 o Leandro do Irati também é expulso. Bom, aí são 11 contra 9. O Pelotas praticamente abandonou a linha de defesa. O Ademir e o Jonas começaram a jogar lá no meio campo da Doutor Amarante. O Oliveira, goleiro, veio para praticamente o meio campo. O Pelotas fez aquilo que às vezes a gente faz no futebol, vendo aí treinos, né? Bota a goleira, aquela móvel no meio do campo, e usa só meio campo. O Pelotas jogou meio campo, era tudo na Doutor Amarante, só Doutor Amarante, torcida, o ataque do Pelotas e a defesa do Irati. Mas não foi o suficiente. O Pelotas lamentavelmente não conseguiu criar a jogada terminal que lhe desse a garantia do terceiro gol e a classificação. Perde o Pelotas a classificação, não perdeu o jogo. Pelotas permanece invicto na Boca do Lobo. E aí, eu repito o refrão, a chavão, mas vale dizer que o Pelotas caiu de pé. Porque não houve demérito nenhum nesse empate, não houve demérito nenhum na desclassificação ou na sequência da competição, para o Pelotas. Preserva-se aí os jogadores. Eu também acho, o Jorge Bopp tem razão, eu também quero faça minhas críticas aqui ao Pelotas, como faço ao Brasil, não tenho problema nenhum com a opinião, mas é justo que nessa hora a gente pondere alguns fatores positivos que a Boca do Lobo hoje preserva. Como um grupo forte, o Pelotas tem um bom grupo aí, talvez vai equalizar nessa Copa uma filtragem daqueles jogadores que poderão dar algo mais para o gauchão, talvez, quem sabe, mais algum reforço, ou até mesmo alguma troca de peças. Isso aí, o Pelotas vai passar agora esses meses da competição da Copa Enio Costa Milã avaliando isso, e esse é o correto, e esse foi o trabalho que para mim valeu ter optado pela Copa. Havia um questionamento e tal, não, o Pelotas optou certo, tem um grupo grande, tem um grupo de investimento, jogadores aí, o Thiago Prado, o Léo Dias, para quem não se lembra, está aí, Sandro Sotile e outros tantos jogadores importantes, com salários valorizados. Lá não dá para ficar aí com o jogador só fazendo treino, tem que competir. E o Pelotas, nesse momento, passa a ser um grande candidato a brigar pela disputa do título da Copa Enio Costa Milã, pelo grupo que tem, pelo trabalho que hoje coroa a Boca do Lobo. Então, agora o torcedor vai para casa, vai esfriar um pouco, vai baixar a adrenalina, né? Obviamente que o efeito Brapel pesa, o Brasil lá ganhou, mas ainda não classificou, tem muita água para rolar na Ponte Rubro-Negra. Então, o Pelotas aqui vai ter que fazer agora o quê? Avaliação fria, tranquila, serena, valorizar o que tem que valorizar. Esse grupo é bom, talvez, como eu disse, pode ser reciclado, pode ser acrescentado mais qualidade, e o Pelotas vem aí com a primeira divisão do gauchão, vem dinheiro no cofre da Boca do Lobo, muito investimento, e eu acredito que se as coisas continuarem no ritmo que a gente vê, do tempo que a gente acompanha esse trabalho no Pelotas, pelos nomes dos jogadores, pela qualificação do trabalho, o Pelotas tem mais uma chance de fazer uma nova campanha bonita, exitosa do gauchão da primeira divisão. Então fica aí o lamentar
da não sequência na Série D, mas o Pelotas tem muita coisa, muita água para rolar nos próximos dias de competição da Copa do segundo semestre, Paulo Martins. Perfeito, Beto Petromini, são 19 horas 12 minutos.